Bom, sejam bem-vindos a mais uma Vida e um Corre. Eu sou a Dan. E eu sou o Rafa. E hoje a gente vai trazer para vocês um assunto muito interessante, que é aluguel de casa/apartamento. Aluguel. Bom, muita gente perguntou pra gente como funciona, como foi nossa experiência. Como sempre, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência e vai falar também como funciona mais ou menos aqui na nossa região e como foi pra gente alugar a nossa casa e nossas experiências. Enfim, bora começar. Bom, como a Dan disse, lembrando sempre a nossa experiência, então foi assim o que a gente passou, os documentos que foram pedidos a nós, varia muito de lugar para lugar. Mas enfim, vamos lá. Bom, começamos pelos tipos de contrato. Cada lugar, cada tipo de imóvel, cada coisa que você vai alugar tem um contrato diferente. Então, uso para estudante, uso transitório para estudante, turístico, para morar, efetivamente, tem vários tipos, tá? Não entra aqui essas outras tipologias, mas basicamente a gente vai falar do contrato básico de aluguel para habitação. Só pra falar mais ou menos os que existem também, né? Que dependendo de, eu tô indo pra morar, ou tô indo só pra passear, ou tô indo pra estudar. Às vezes não compensa alugar uma casa, ter um trabalho a mais pra alugar uma casa, apresentar um monte de documento. Então, inclusive tem muito grupo no Facebook também, que você encontra casas tipo compartilhadas, ou aluguel de casas para temporadas, enfim. Mas vamos focar nisso para quem realmente ainda tá vindo morar pra cá, tá pensando em realmente alugar e ficar um tempo numa casa. Bom, começamos exatamente igual à procura de um trabalho, como a gente falou no vídeo de trabalho. Você vai atrás de uma agência imobiliária. Existem casas, sites que a gente vai deixar aqui embaixo, que você pode procurar através de privado, ou seja, você direto com a pessoa que está alugando a casa. O proprietário. Porém, como você não sabe às vezes muito bem o italiano, não sabe leis, não sabe como funciona muito bem, às vezes o intermediador, que é uma agência imobiliária, vai te resolver tudo, vai te ajudar muito. Então, o primeiro passo vai atrás de uma agência imobiliária. O que eles vão pedir? Os seus documentos, as últimas 3 busta paga ou olerite, e o contrato de trabalho a tempo indeterminado. Tem como arranjar um contrato determinado? Tem. É mais fácil? Não, é mais difícil. Eles levam muito em consideração o contrato indeterminado. Principalmente quem acabou de chegar aqui, que tipo, você está começando uma história aqui. Sim. Então você não tem um histórico, então a própria agência não te conhece bem. Então não sabe se você é uma pessoa que vai pagar ou se não. Tem que ter uma garantia. Então assim, às vezes você já alugou uma casa, não tem um contrato, tinha um contrato indeterminado e não tem mais, mas tem um dinheiro a mais para pagar a casa, para pagar o aluguel, tem uma recomendação. Sim. Entendeu? Aí é uma outra coisa. Mas para começar, muitas vezes é um pouquinho mais difícil, sim. Como a Dan falou, tem muitos proprietários que pedem, além de contrato indeterminado, as últimas busta pagas, os últimos olerites, mostrando a entrada de renda, ainda pede referência. É assim, ele pede o que ele quiser para poder alugar a casa dele. Sim. É uma segurança para ele. Então, varia muito de imóvel para imóvel, de proprietário para proprietário, certo? Bom, mas vamos voltar ao que precisa das documentações. Então, é a carta de identidade de todo mundo que vai morar ali dentro, porque vai estar no contrato o nome de todo mundo, pode ser feito no nome de todo mundo ou só de uma pessoa, mas eles pedem a carta de identidade de todo mundo, os olerites e o contrato de trabalho. Basicamente isso. Se você está vindo do Brasil e não tem um contrato de trabalho, não tem olerite, geralmente eles vão te pedir o extrato da tua conta para saber o quanto você tem de dinheiro. Porque se você chega e fala assim, não tenho nada de dinheiro, como que você vai manter esse aluguel? É uma coisa. Então se você mostra que você tem aí 1 ano de aluguel, suficiente para pagar 1 ano de aluguel, eles já olham com outros olhos e você tem uma facilidade nesse primeiro momento de quem está chegando no país. Um outro ponto também interessante é que tem muita assessoria que presta esse tipo de serviço, então te ajuda aí no italiano, te ajuda a alugar uma casa para começar. Então, por exemplo, vou por meio de assessoria, pago aí seus 3 primeiros meses com a agência, com a assessoria te ajuda a se manter 3 meses, faz
né, essa intermediação. Sim. E depois de 3 meses que saiu os seus documentos, você já conseguiu um trabalho, já consegue mais ou menos se virar no italiano, aí você vai por conta própria, já começa a ter seu histórico ali, já começa uma casa às vezes mais em conta, já conhece o lugar, já vai atrás de uma casa com um aluguel mais em conta, Sim. mas já vai atrás de uma casa mais perto do seu trabalho, do trabalho que você arrumou, ou enfim, é um outro jeito, um plano B de você também conseguir uma casa aqui na Itália, que a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Não é. Enfim. Bom, então você chegou na agência, apresentou esses documentos, carta de identidade, busta paga, extrato da conta e contrato de trabalho, se tem ou não, depende. Ela vai fazer a pesquisa, vai te perguntar o que você está procurando, tipo de apartamento, tipo de casa, o tamanho, quantos quartos, faixa de preço, aonde, tudo. Um questionário enorme perguntando o que você quer para ela ir atrás dessa pessoa, ir atrás do que é melhor para você. Então, depois achou uma casa, achou um apartamento, vamos lá, faixa dos seus 500 euros. Uma coisa que você tem que avaliar, você está chegando no país, você não tem muita coisa. Uma casa arredata, é chamada arredata, significa com tudo dentro, uma casa mobiliada. Non arredata é uma casa não mobiliada. Se você acha uma casa mobiliada, geralmente é mais caro, porque já tem tudo lá dentro. Então, para começar aqui, seria o ideal uma casa assim. Um conselho, né? Um conselho que a gente dá, uma casa mobiliada. Será um pouco mais caro, geralmente aumenta aí dos seus 50 a 150 euros no aluguel, então varia bastante. Ou semi-arredata, o que é semi-arredata? Geralmente é só a parte da cozinha, que é fogão, pia e geladeira. Às vezes vem um quarto, varia muito, mas semi-arredata não é a casa inteira. Sim. E tem a não arredata, que assim, é mais barata, mas você vai precisar gastar dinheiro colocando as coisas dentro. Sim. Então é um conselho que a gente dá. Lembrando que a média de preço aqui na região que a gente mora, 1 quarto até 2 quartos, uma cozinha a cozinha com a sala, um banheiro, vamos colocar aí 50 metros quadrados até 70 metros quadrados mais ou menos, você acha aí perto do centro, você acha aí de 400 até 600 euros mensais. Um bom preço, lógico que aí começa a aumentar, tem apartamentos mais caros e tal, mas para um bom preço para começar, 400 a 600 euros mensais aí. Geralmente já está incluso o condomínio, ou não, você tem que pagar anual ou semestral. Ou até mensal. Você paga dentro do aluguel, o aluguel é 400 mais 50 de condomínio. Então fica 450 todos os meses. Então varia também esse ponto. Enfim, depende muito da região, depende muito do prédio, depende muito de tudo. Mas a gente está colocando a média aí, sim, né? Então vai dos seus 400 a 600, mais ou menos. Bom, feito tudo isso, achou um apartamento bacana, aí seus 500 euros, num lugar legal, aceitaram você, porque o proprietário tem o direito de recusar também a pessoa, mas aceitou você, está tudo certo, vamos para o contrato efetivo, fazer o contrato. O contrato você vai precisar da cópia dos documentos, tanto do proprietário quanto dos inquilinos, para ser registrado. Esse contrato, lembrando sempre, ele é registrado no Ufficio di Registro Territoriale, ou seja, é um órgão que faz os registros de contratos de aluguel, de compra e venda, e ele regula tudo isso. Lembrando, você tem que ter um contrato registrado, é um direito seu ter um contrato registrado, assinado tanto por você, pelo inquilino, tanto por você quanto pelo proprietário. Você tem que ter a cópia desse contrato em mãos, você tem direito, e isso lá na frente faz diferença. Também tem a verbale di consegna. O que é a verbale di consegna? Nada mais é uma descrição das coisas que tem no apartamento. Por exemplo, no apartamento que você entra e é arredado, mobiliado, tá lá falando, tem uma cama, tem um colchão, tem um guarda-roupa assim assado no quarto. Na cozinha tem
fogão, tem pia, tem geladeira, tá escrito, tem tantos armários. Mas esses detalhes, por exemplo, sofá, cama, essas coisas vem escrito. Sim. E quando você tá saindo da casa, tudo que tá escrito no contrato Tem que ser devolvido tem que igual. estar ali ainda, tá? E Sim. se tem alguma coisa estragada, enfim, aí é conversar ou você vai... Pagar, tem que pagar. Sim. A conversa é pagar. Enfim. Bom, esse vai ser o contrato. No contrato também está descrito o quê? O depósito calcionário, que é o calção. Você tem que dar no máximo 3 mensalidades. Eles podem cobrar no máximo 3 mensalidades. Se quiserem te cobrar mais, fiquem atentos, porque é contra a lei. Não pode. Não é obrigatório que eles cobrem esse depósito calcional, mas cobram sempre. Geralmente tem. Sim, e é muito de conversar. Podemos pagar só 2 mensalidades e não 3. É muito variável. Então também é de conversas. E do seu histórico também. Também. Então, por exemplo, uma casa que o aluguel é 500 euros o mês, você vai pagar 3 mensalidades, 1.500. Ponto. Sem contar o aluguel mensal. Então, por exemplo, você vai entrar em janeiro, entrou em janeiro, antes de entrar você pagou 1.500, no mês de janeiro você vai ter que pagar mais 500, 2.000 euros. É isso. Bom, lembrando sempre que todo o dinheiro que você põe, todo o dinheiro que você paga, exija sempre um recibo. Tem que ter esse recibo, descrevendo para o que foi. Então, até para o depósito do calção, você tem que pedir uma ricevuta, se chama ricevuta, e eles têm que falar e têm que descrever quanto que foi pago, para o que foi pago, a quem foi pago e de quem foi pago. Tá escrito lá, porque isso tudo, na hora de terminar o contrato, você tem que ter em mãos. Bom, nessa ricevuta também do depósito do calção, também está escrito ali o tempo que você vai ficar, quando vai começar o aluguel, a partir de que dia, tudo que tem, do mesmo jeito aquela verbária de consenha, tem nessa ricevuta do depósito que fala o que tem na casa, tem tudo descrito, é um resumo do contrato em si. Digamos assim, sim. Basicamente um resumo do contrato. Inclusive tem também tipos de contrato, né? Sim. O tempo que você fica na casa e tal. Como que funciona? Então, você tem ou 4 mais 4, que quer dizer, você tem 4 anos de contrato, tá? No final desses 4 anos, se você quiser renovar, é por mais 4 anos, ou e isso, lógico, se as duas partes estiverem de acordo, se renova por mais 4 anos. Ou então, 3 mais 2. Enfim, 3 anos mais 2 anos. Sempre as duas partes querendo ou não. Se o proprietário não quiser, o proprietário não quer, acabou e já era. Mas depois de 4 anos. Não é que você é obrigado a ficar esse obrigado. tempo na casa. É o tipo de contrato. Sim. Lembrando que... Se você quer sair antes do tempo estipulado no contrato, são 3 meses de antecedência que você tem que avisar, que é o depósito que você deu no início de tudo, o calção que você pagou. Então, 3 meses antes de que você queira encerrar, você está em janeiro, você quer ir embora em fevereiro, não pode, até pode, mas você não recebe o calção que você pagou no início. Então você tem que ter, tá escrito no contrato, você assinou, que você tem que dar um pré-aviso de 3 meses. Sim. Então, lembrando sempre disso. Leiam sempre o contrato, porque tudo que está estipulado lá tem que ser concretizado. Então, sem conversa. Você também tem que fazer uma coisa. Quando você sai de um contrato, você tem que arrumar a casa. Tem que pintar a casa. É lei, tem que ser feito assim. Então, você vai chegar, vai dar uma geral na casa antes de sair, porque você vai ter que entregar ela do mesmo jeito que você recebeu. Então, se você recebeu com ela pintada, tudo bonitinho, com todas as cadeiras em ordem, você vai ter que entregar assim. Quebrou uma cadeira, tem que ser pago. Não tem conversa, não adianta bater boca, porque não vai resolver. Então, lembrando sempre, do jeito que você pega, você devolve. Lembrando também que tem a caparra. A caparra é o quê? Você dá uma mensalidade para segurar e mostrar que você tem interesse naquele apartamento. Então, há um aluguel de 500 euros, você dá 500 euros, isso sem contar o depósito calcionário, o calção. Então, 500 euros para você segurar e mostrar que você tem interesse naquele apartamento. Caso você dê para trás, você perde esses 500 euros. Então, basicamente, o que você vai ter de gastos aí? 3 mensalidades no mínimo, mais a caparra,
Que é pra segurar a casa. Que é pra segurar a casa. A reserva da casa. A reserva da assim. casa. E só, são essas coisas que você tem que pagar. 3 calções E a caparra. uma calça. Não, brincadeira. A caparra. Então, se é um apartamento que vale 500 euros a mensalidade, você vai ter que dar uma entrada, entre aspas, de 2.000 euros. Outra coisa, lembrando sempre, às vezes você vai entrar num imóvel que não está ativado água, luz e gás. O que você precisa fazer? Ir nesses lugares, a operadora de água, a operadora de gás e a operadora de luz para ativar. Geralmente, as agências imobiliárias já fazem, você faz uma autorização em que você aceita que essa pessoa da agência imobiliária vá fazer a ligação de água, luz e gás. Lembrando sempre que essas contas, as primeiras contas de água, luz e gás, vêm muito altas justamente porque tem esse valor da ativação. Então, por exemplo, uma conta de gás que você nunca usou vai vir 300 euros. É caro. Mas depois pode ser que eles devolvam e tal. Uma outra coisa como nossa experiência aqui, a gente marcou um horário para ligar o gás, né? Sim. Para ligar o gás. Eles vieram aqui em casa, a campanha acho que não estava funcionando, eu passei o dia aqui esperando e nada, a gente não tinha nada aqui na casa. E depois ele deixou um bilhetinho falando que passou. Eu fiquei desesperada porque não tinha campainha, não escutei a pessoa chegando para ativar. E aí eu tive que remarcar e só depois de 15 dias eles vieram. Então, quando a gente entrou, a luz já estava ok, a água também já estava ok. Ligaram bem quando a gente entrou, mas tinha que ligar o gás. E aí que ficou na nossa responsabilidade. E aí teve esse probleminha, assim, então sempre ficar muito atento com isso. Mas assim, são detalhes, é muita coisa pra pensar, são detalhes que realmente acontecem, né? Mas sempre perguntar pra agência, sempre pedir a ajuda aí da agência, que é tranquilo. Bom, esse foi o vídeo sobre aluguel de casa, mais ou menos pra vocês terem uma noção como que funciona por aqui. Bom, acho que ficou bem explicadinho, né? E se tiverem ainda dúvida, ficou alguma coisa que a gente não comentou, se vocês querem saber mais de algum detalhe, deixe nos comentários, curtam, compartilhem e não deixe de se inscrever no nosso Insta. Um abraço e um beijão. E até a próxima. Até a próxima.